Leila manda recado pro Flamengo e agita ainda mais a rivalidade. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto fez uma análise perfeita da briga, entre aspas, de Leila Pereira e Flamengo. A mandatária alviverde afirmou ontem em uma entrevista que o Flamengo deveria ser excluído da nova liga, pois, de acordo com ela, o clube carioca está atrapalhando a organização da nova distribuição de renda. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar o que Neto falou sobre esse assunto agora. E agora vamos falar sobre o assunto que eu diria que é o principal do vídeo. Leila Pereira versus Flamengo. Mais uma vez, a presidente do Palmeiras, ela vem a público, uma série de sarcasmos, de ironias e diretas, não foi nem indiretas, foi diretas, à equipe do Flamengo e a sua gestão. Os clubes da Libra, eles não receberam bem o bloqueio judicial que o Flamengo pediu dos valores ali que seriam repassados da Globo para a Libra pelo contrato que havia sido celebrado. Para quem já acompanha aqui sabe que o Flamengo, ele bate firme nessa tecla de não querer abrir mão de aproximadamente 100 milhões de reais ano. E além disso, o clube nega que vai ter um prejuízo de meio bi em 5 anos. Com essa mudança. O Flamengo, ele quer uma porcentagem maior desses direitos por entender que tem uma audiência maior. E aí, o que aconteceu? Clubes ensaiam um movimento conjunto contra o Flamengo. E esse movimento seria apelidado ou batizado de que joguem sozinhos. Não é possível falar que há unanimidade, mas tanto times da Libra quanto da Liga Forte União começam a fazer movimentos de união. E esses movimentos de união colocariam ali em xeque o Flamengo. Então acabou meio que juntando todo mundo contra o Flamengo, sabe assim? Tá tendo esse movimento. Alguns clubes já adotam um discurso no mesmo tom. Já que o Flamengo quer ganhar mais que todo mundo, que jogue sozinho. Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, são alguns que manifestaram publicamente contra a ação do Fla. O Grêmio também está bastante irritado e o Vitória já anunciou que sairá da Libra após o fim desse contrato, que é em 2029. Então, assim, mano, o Flamengo jogou no ventilador e agora tá todo mundo ali ameaçando até sair das ligas. O Flamengo, por sua vez, tenta se aproximar do Corinthians, para que os dois vendam juntos os direitos de TV no próximo ciclo, mas enfrenta dificuldades, é claro. É claro. Se o Flamengo, qualquer coisa que você faça com o Corinthians hoje, meu amigo, tu vai enfrentar muita dificuldade. Isso daí não é novidade para ninguém. O caos político do Timão, do Timinho, corrigindo, Timinho, tá escrito aqui, mas eu não acho que é Timão, dificulta a possibilidade de união. É óbvio. Tá boa, eu acho que é melhor o Flamengo ficar sozinho do que se meter com o Corinthians. Tem uns papos lá de um material esportivo da Nike que parece que desapareceu e vão abrir uma investigação. Tem um negócio assim acontecendo lá. Então eu falo, esse negócio de se juntar, passarinho que anda com um morcego amanhece de cabeça para baixo. Eu não faria acordo nenhum com o Corinthians. Não conta com o Corinthians não, irmão. Não conta com é melhor. Eu acho que é bom vocês aderirem aí à campanha de jogar sozinho do que se unir ao Corinthians. Na verdade, tá bem assim. E aí o que aconteceu, pessoal? Ontem à noite teve uma entrevista da presidente do Palmeiras ao Sport Record sobre essa situação. E isso vem muito ao encontro daquilo que conversamos no final de semana. Lembra aquele vídeo que eu fiz no fim de semana? Que teve uma galera aí que não assistiu, mas que o vídeo ficou muito bom. Que eu falei sobre os pilares da Leila e como que usar o Flamengo como um inimigo do futebol, que foi isso que a Leila colocou.
A Leila coloca o Flamengo como inimigo do futebol. E isso é muito bom politicamente falando para ela. Nós falamos sobre os pilares estratégicos por trás da presidente do Palmeiras em conseguir elevar a sua popularidade a outro patamar, colocando o Flamengo como um grande vilão. E por que isso? Eu vou complementar um pouco aqui. Eu vou colocar alguns adendos. Galera, hoje no Brasil, quais são as duas equipes financeiramente mais equilibradas? Que tem a saúde financeira, o verde, saúde financeira ok. Quem são? Palmeiras e Flamengo. Todos os outros clubes do Brasil, eles estão com sede de dinheiro. Sede de dinheiro. Então, quando o Flamengo vai lá e joga a cartada da ação judicial e bloqueia essa grana, os clubes estão assim, sabe? Sedentos por dinheiro. E aí o que a Leila faz? Veja bem, esses 77 milhões que vai ser dividido, rateado entre a galera, com todo respeito, tá? Sem querer se sobressair ou ser maior que ninguém, mas eles não vão fazer diferença pro Palmeiras. Isso porque a FIFA essa semana está depositando, a premiação das equipes que se classificaram no Super Mundial de Clubes. Então esse dinheiro pro Palmeiras, ele não faz diferença. Agora, para clubes que estão com a corda no pescoço, faz muita diferença. E aí é nesse momento que a Leila, ela aparece como uma grande salvadora da pátria e do futebol brasileiro. Ela ergue a bandeira assim, sabe, de representante oficial, e ela vai à frente na batalha. Porque para ela, tanto faz e tanto fez o dinheiro. Para ela é mais importante o impacto social e político em cima do presidente do Flamengo, da equipe do Flamengo, e a forma como ela vai se engrandecer perante aos outros clubes, do que a questão financeira. Porque o Palmeiras, ele não precisa de dinheiro nesse momento. Então, o Flamengo bloqueou ali por alguns meses. Pro Palmeiras não vai fazer diferença, mas ela sabe que pros outros essa diferença existe. E faz muita diferença. E aí, meus amigos, ela fala assim, venha pro colo da mamãe. Venha, meus queridos, venha, eu vou proteger vocês. Isso é uma baita promoção pessoal para ela. Isso é uma baita promoção. Isso é uma baita cartada. O Flamengo, inimigo de Leila Pereira e futebol brasileiro, é o slogan da campanha de ascensão dela na política esportiva brasileira. E ela faz esse movimento de forma estratégica. Vamos ver o que ela falou. Vamos lá. A minha sugestão seríamos nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Olha só. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho. E o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo. E aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que ele vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade, ou seja, falar diretamente pro BAP isso, né? Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Galera, nesse jogo de xadrez, se o BAP não der um checkmate, a Leila, ela vai dar um checkmate nele. Só que aí, existe talvez uma visão distinta do escopo futebolístico como um todo. Porque quando o BAP ele briga pelo dinheiro do Flamengo, ele briga pelos interesses do Flamengo. Isso ninguém pode negar. Tu pode não concordar com o BAP. Talvez você aí que está assistindo, você não concorda com o BAP. Talvez você é um torcedor de um clube rival ao Flamengo. Talvez a sua equipe está sendo prejudicada e está precisando do dinheiro por isso.
Mas uma coisa é inegável. O BAP, ele briga pelo interesse do Flamengo. Ah, Neto, mas é egoísta. Mas ele tá brigando pelo interesse do Flamengo. Se é egoísta ou não, é outros 500. Mas ele tá brigando pelo interesse do Flamengo. A Leila, ela briga, ela carrega o slogan do interesse do futebol brasileiro. Ela deixa o Palmeiras em segundo plano e briga pelo interesse do futebol brasileiro. Por quê? Promoção e ascensão pessoal. É diferente. É diferente. Neto, essa análise sua, ela é completamente equivocada. Não é. Não é. Não é. Isso é política. Isso é política. Política é um jogo de xadrez. Então, se o BAP não der um checkmate, a Leila dará. E no fim, quem vai sair de boa pessoa é a Leila. Agora eu vou colocar outro adendo, se me permitem. Que eu acho que o vídeo já tá ficando grande. O que nós presenciamos no domingo, com a frase do Rogério Ceni, direcionada ao Palmeiras e a seu técnico, ela foi uma falta de respeito e uma hipocrisia completa. Depois daquele episódio, eu enxerguei que o futebol brasileiro, ele é hipócrita. Hoje, no dia de hoje, vocês vão ver milhares de equipes rivais e torcedores rivais batendo palma pra Leila. É sair um pênalti a favor do Palmeiras no jogo de hoje à noite, se eventualmente acontecer, que pronto. Acabou. Acabaram-se as palmas. É por isso que eu falo pra vocês que isso é uma estratégia de ascensão pessoal. Porque na hora de atacar o Palmeiras, na hora de atacar o gramado do Palmeiras, na hora de atacar a forma de jogar do Palmeiras, na hora de atacar os pênaltis, que às vezes são marcados para o Palmeiras, todo mundo vai lá e ataca. E agora enfiam o rabo entre as pernas e ficam batendo palma pro que a presidente do Palmeiras está falando. Só que aí na hora de dar um apoio ao Palmeiras, esse apoio inexiste. Ah, Neto, mas você tem que entender que tem um contexto do jogo. Não, eu não estou falando para deixar o Palmeiras ganhar. Não é isso. Mas eu estou falando para ter bom senso e empatia com aquele gramado horrível. Mas não. Todos dão lado e voz a Rogério Ceni, ao Bahia, com aquele pasto que eles apresentaram no domingo. Então o futebol, meus amigos, ele é egoísta, ele é individualista, é todo mundo enxergando o seu umbigo. Hoje a Leila vai receber palmas porque ela meio que tá representando, né, o que todo mundo tá visando. Só que depois do acontecido de domingo, eu não tiro mais a razão do BAP de ser um pouco mais individualista e pensar na sua equipe. Não tiro. Nesse futebol e nessa cultura brasileira que nós temos, eu não tiro. Tá? Não tiro. É isso daí então, meus amigos. Bom jogo de Campeonato Brasileiro a todos. Coloca nas opiniões aí, tamo junto, aquele abraço, valeu, falou, até mais. Na próxima quarta-feira, Poneiro, o mundo do futebol estará atento ao anúncio da convocação da seleção brasileira para os amistosos internacionais, um evento que sempre gera grande expectativa entre jogadores, técnicos e torcedores. O técnico Carlo Ancelotti, que assumiu o comando da seleção recentemente, será o responsável por essa convocação, e a sua escolha promete refletir sua filosofia e visão sobre o futebol brasileiro. Em meio a essa expectativa, o jornalista esportivo Vitor Sérgio Rodrigues, VSR, resolveu antecipar sua própria lista de convocados, trazendo nomes de jogadores que têm se destacado nas principais equipes do Brasil. A seleção hipotética de VSR foi elaborada com base no desempenho de jogadores de clubes como Flamengo, Vasco, Corinthians, Santos e Cruzeiro, revelando as promessas que têm feito a diferença no Campeonato Brasileiro e em outras competições. O jornalista, que é conhecido por acompanhar de perto o futebol nacional,
apostou em atletas que estão em grande fase e que, de acordo com sua visão, merecem uma oportunidade para brilhar no cenário internacional. Flamengo. Léo Ortiz se destaca como nome para a seleção brasileira. Entre os convocados hipotéticos de VSR, o Flamengo se destaca com a inclusão de alguns de seus jogadores-chave. O zagueiro Léo Ortiz, por exemplo, tem sido um dos pilares da defesa do time comandado por Felipe Luiz. Sua presença segura e decisiva no sistema defensivo do Flamengo tem sido notável, e sua boa forma física e técnica o colocam como uma grande aposta para a seleção brasileira. Sob o comando do experiente Felipe Luiz, Léo Ortiz tem mostrado um futebol sólido e eficiente, o que atraiu a atenção de VSR, que o vê como uma boa opção para integrar o elenco da seleção, caso Ancelotti queira apostar em uma defesa mais firme e disciplinada. Vasco da Gama. Dupla Paulo Henrique e Coutinho na lista de Ancelotti. Outro clube carioca que se destaca na lista de convocados de VSR é o Vasco da Gama. O jornalista incluiu o meia Paulo Henrique e o atacante Coutinho, dois dos principais nomes do time Cruz Maltino. Paulo Henrique tem sido fundamental no meio-campo vascaíno, distribuindo passes precisos e criando oportunidades de gol. Sua visão de jogo e habilidade para controlar o ritmo da partida fazem dele um nome cogitado para a seleção, especialmente considerando o estilo de jogo de Ancelotti, que prioriza a posse de bola e a construção de jogadas ofensivas. Coutinho, por sua vez, tem sido uma grande revelação no ataque do Vasco. O jovem atacante tem se destacado por sua velocidade, dribles e finalizações certeiras, características que o tornaram uma referência ofensiva no Campeonato Brasileiro. Sua inclusão na lista de VSR é uma demonstração da confiança do jornalista na capacidade do jogador de brilhar em um palco maior, como o da seleção brasileira. Corinthians. Hugo Souza segue na rota da seleção. No Corinthians, o goleiro Hugo Souza também é lembrado na lista de convocados por VSR. O jovem arqueiro, que já recebeu convocações de Ancelotti anteriormente, tem mostrado grande potencial, com defesas fundamentais que garantiram pontos importantes para a equipe paulista. Com a saída de grandes nomes da seleção e a busca por novos talentos no setor de goleiros, Hugo Souza surge como uma alternativa sólida, com boa presença de área e ótimo reflexo, características que o tornam um forte candidato para os próximos jogos da seleção brasileira. Santos. Gabriel Brazão brilha no gol. Outro nome que se destaca nas listas de VSR é o goleiro Gabriel Brazão, do Santos. Em um momento difícil para o Peixe, com altos e baixos na temporada, Gabriel tem sido uma das poucas constantes de qualidade na equipe. Seu desempenho nas partidas decisivas tem sido impressionante, com defesas importantes que mantém o Santos competitivo em uma temporada cheia de desafios. VSR vê em Gabriel Brazão um goleiro promissor, com reflexos rápidos e bom posicionamento, o que o coloca no radar da seleção brasileira. A presença de Brazão no gol do Santos, em meio às dificuldades do time, é um sinal de sua capacidade de brilhar em momentos de pressão. Cruzeiro. Caio Jorge e Matheus Pereira merecem atenção. No Cruzeiro, dois jogadores merecem destaque na análise de VSR: Caio Jorge e Matheus Pereira. O primeiro, atacante de grande movimentação e faro de gol, tem sido uma peça fundamental no esquema de Leonardo Jardim. Caio Jorge se destacou nas últimas temporadas e mostrou ser capaz de decidir jogos importantes, o que o coloca como uma opção interessante para o ataque da seleção. Matheus Pereira, por sua vez, é um meio-campista criativo e habilidoso, com visão de jogo apurada e capacidade de articular as jogadas ofensivas com qualidade. Sua presença na lista de VSR reflete a boa fase do Cruzeiro, que tem mostrado um futebol competitivo e eficiente. Outros nomes em alta no futebol brasileiro. Além dos clubes mencionados, outros jogadores também estão sendo monitorados por VSR para uma possível convocação. O meia Andréas Pereira, do Palmeiras, é um nome que aparece com força. Andréas tem mostrado versatilidade e qualidade no meio-campo, sendo uma peça importante no esquema de Abel Ferreira. Sua capacidade de controlar o jogo e de distribuir passes longos e curtos faz dele uma opção interessante para a seleção brasileira. Vitor Roque, também do Palmeiras, é outro nome que VSR destaca. O jovem atacante tem sido uma promessa para o futuro do futebol brasileiro, com características de finalização apuradas
e boa movimentação dentro da área. A inclusão de Roque na lista de VSR demonstra a confiança do jornalista em sua capacidade de se destacar em nível internacional. Jean Lucas, do Bahia, que já recebeu uma convocação anterior, também é um nome que pode aparecer novamente. O lateral Luciano Juba, que ficou de fora da última convocação, pode ser outra novidade a surgir nas escolhas de Ancelotti, especialmente por sua boa fase no Campeonato Brasileiro. Flamengo fecha setembro em alta e inicia outubro com jogos decisivos. O Flamengo, que vive grande fase sob o comando de Felipe Luiz, encerrou setembro com uma série de resultados positivos. Apesar da eliminação precoce na Copa do Brasil, o rubro-negro se manteve firme na liderança do Campeonato Brasileiro, com destaque para vitórias sobre Juventude, Estudiantes e Corinthians, além de um empate com o Vasco e uma derrota para os argentinos do Estudiantes. A equipe rubro-negra segue firme na luta por títulos importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, com boas chances de alcançar seus objetivos. Outubro promete ser um mês decisivo para o Flamengo. O primeiro grande desafio será contra o Cruzeiro, no Maracanã, em um jogo que pode ser crucial para abrir uma vantagem ainda maior sobre o vice-líder. Em seguida, o time de Felipe Luiz encara o Bahia, o Botafogo e o Palmeiras, todos times que brigam por posições altas na tabela e representam desafios diretos para o título. Zico fala sobre o trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. Zico, maior ídolo da história do Flamengo, também fez uma avaliação sobre o trabalho de Felipe Luiz no comando do time. O ex-jogador, que manteve uma relação estreita com Felipe desde a época em que o atual treinador ainda era atleta, elogiou a forma como ele tem conduzido a equipe rubro-negra. Zico destacou a filosofia de jogo de Felipe Luiz, que busca sempre agradar à torcida do Flamengo, embora reconheça que nem sempre a execução dessa filosofia seja perfeita. O ídolo ressaltou que as decisões de Felipe Luiz são importantes para o futuro do clube e que, apesar de alguns erros, a trajetória do técnico está longe de ser negativa. Felipe Luiz, agora com um ano de trabalho à frente do Flamengo, pode conquistar novos títulos para o clube, consolidando sua trajetória como treinador. Apesar dos altos e baixos, como as eliminações na Libertadores e os desafios com alguns jogadores, o trabalho de Felipe Luiz tem sido, de modo geral, positivo. O Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro e avançou para as semifinais da Libertadores, o que coloca o clube em uma posição favorável para terminar o ano com pelo menos uma grande conquista. Em suma, o futebol brasileiro continua a mostrar que, além de grandes nomes internacionais, o país tem uma geração de talentos que merece ser observada de perto. A convocação de Ancelotti, que se aproxima, certamente trará surpresas, mas também é uma chance de ver esses novos jogadores conquistando seu espaço no cenário mundial. O futuro do futebol brasileiro, tanto no âmbito de clubes quanto da seleção, parece cada vez mais promissor.